E aí, pessoal, 5 jogos que parecem ter mexido com o ambiente do Grêmio. Eu falava à tarde sobre as reuniões e agora a gente pode começar a projetar, inclusive, as ações, porque existem números que atordoam o Grêmio. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é de Viva Mais Vida e o tênis New Sport, a estrela do Viva Mais Vida. Você tem a oportunidade de ter um tênis para o seu exercício, para a sua caminhada. Você tem a oportunidade de ter um tênis belíssimo por um custo que você precisa ver. Entre na descrição do vídeo e conheça um pouco mais a Viva Mais Vida. Esse é o New Sport, mas você encontra ali também tênis para passeio, para sair, tem de tudo ali por um preço muito justo. Eles são parceiros aqui do canal do CCD e você tem também a oportunidade de ter descontos com um cupom muito atrativo. Viva Mais Vida! Não esqueça, New Sport, melhor você não vai ter. Gente, 5 jogos, 10ª colocação na tabela. Renato Portaluppi ontem na coletiva utilizou, estamos a 2 pontos do quinto, ou melhor, estamos a 2 pontos da zona de classificação, estamos perto do segundo, do terceiro. Mas, quando tu olha a tabela depois de 15 pontos, e tu tem praticamente a metade dos pontos do líder, tu te enerva com algumas coisas. E quando tu olha para a parte de baixo, tu também te enerva. E o Grêmio vem calejado do ano de 2021, em que essa leitura não tão profunda ou complexa sobre a tabela acabou trazendo muitos problemas para o Grêmio. Dessa vez o Grêmio está muito melhor posicionado e o Grêmio, obviamente, tem um time melhor do que tinha em 2021. Mas alguns números que são divulgados a partir da 5ª rodada deixam um ambiente turbulento, preocupado. Que números são esses? A fragilidade vista no meio-campo do Grêmio nos jogos deste início de brasileiro expõe sérios problemas para o Grêmio. O Grêmio teve, em média, mais de 20 oportunidades do adversário por jogo nessas 5 primeiras partidas. Foram 101 conclusões contra o gol do Grêmio nestes primeiros jogos. Para se ter uma ideia da distância que o Grêmio colocou em relação ao que produz, o Grêmio teve praticamente a metade de conclusões nos mesmos jogos. Ou seja, a defesa do Grêmio vazou muito mais do que as defesas adversárias nos enfrentamentos do Grêmio. E isso expõe a dificuldade de reposição dos volantes, já que PP, Vijaçante e Carbajo não atuaram nos primeiros 4 jogos, entraram naquele jogo terrível do Grêmio, e que todos esperam que os dois, mais PP, possam, já num primeiro momento, com a volta deles, entregar um pouco mais para o Grêmio, entregar um pouco mais de qualidade. Mas hoje, este número, 101 conclusões em 5 jogos, está atormentando o ambiente. O Grêmio, inclusive, começa a rever as possibilidades de reforços. Se fala, e o Uruguai já falou isso, na retomada da negociação com o goleiro. Se voltou a falar em possibilidade de contratar zagueiro. Se fala na possibilidade de refazer também e colocar mais volantes. O fato é que esse início de temporada, ou no caso de Campeonato Brasileiro, que é muitas vezes minimizado pelo momento, por uma zona de meio de tabela, deixa assim todo mundo olhando para os números um pouco mais complexos e aí a preocupação ela toma muita forma. O Grêmio pretende dar a resposta para todos já no jogo de domingo contra o Fortaleza. Essa é a ideia de resposta. O Grêmio quer
com os volantes terminar com esse ponto de interrogação. Porque tudo surge a partir da lesão deles. Então a desculpa do momento, e isso serve para nós torcedores também, é exatamente essa relação. A desculpa que o Grêmio dá hoje para esse ambiente é: perdemos os volantes e não conseguimos repor a altura. Quando eles voltarem, o Grêmio volta a crescer. Essa é a leitura. O diagnóstico do Grêmio é exatamente esse que eu acabei de posicionar para vocês. O Grêmio não tem uma ideia de que está treinando pouco, não tem uma ideia que fisicamente está mal. O Grêmio não tem essa ideia, além da falta de reposição à altura dos volantes. O fato de ter perdido o Carbajo, ter perdido o Vijaçante, ter perdido o PP é o motivo encontrado pelo Grêmio para fazer a leitura. Aí o sujeito vai perguntar: o que tu acha disso, CCD? Eu acho que é uma maneira de ver as coisas. Eu, particularmente, acho que é um pouco mais do que isso. Mas acho que isso contribui muito. Teria uma participação importante na contribuição dos defeitos do Grêmio. Não tenho dúvida disso. Mas eu não posso tirar aqui a ideia que alguns jogadores estão fora de forma, que o Grêmio tem muitas lesões, que o fato, principalmente de PP e de Carbajo não jogarem, passa também pelo diagnóstico. Porque o Vijaçante bateu o rosto, um lance de acidente. Os outros dois não. Um teve uma pubalgia que nunca foi divulgada. E o outro teve lesão muscular com reincidência. Teve a lesão, voltou, teve a lesão, e agora tentou voltar e de novo parou. Ele preciso dizer, ele estava relacionado para o jogo contra o Bragantino no final de semana. Então, quando tu tem esse diagnóstico e tu começa a ler, tudo bem. Agora eles voltam. E junto com eles, o Grêmio espera que o resultado volte também. Se as coisas não acontecerem nos próximos 2 jogos em casa, contra Fortaleza e Internacional, eu tenho certeza que essa análise vai ampliar. Lembrando, reforços, 1º de julho. Tem todo o mês de maio ainda, metade do mês de maio para jogar, e tem todo o mês de junho para jogar. E não dá para ficar nessa zona de risco aí. Basta 1, 2 derrotas, 1 ou 2 resultados piores, que tudo volta à tona. Portanto, os números de vazamentos, entre aspas, da defesa do Grêmio é o principal problema analisado ou diagnosticado por quem está vendo tudo aquilo. Vamos ver se o Grêmio consegue, a partir da volta dos jogadores, resolver isso. Se resolver, vai fazer campanha. Agora, se não resolver, aí o buraco está muito mais embaixo e isso pode ser muito mais problema. Quando a gente nota esse número de conclusões relacionados ao número de vazamentos da defesa, realmente o assunto ganha outra proporção. Vamos ver o que sai disso tudo, porque a análise ela é preocupante nesse momento. Os 5 jogos estão muito abaixo do que o Grêmio imaginou fazer. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.